Queridos, é um privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez. Quando o pastor Marcelo entrou em contato conosco, começamos a rever as mensagens, para a gente seguir nessa série. E hoje, como o pastor Paulo falou, a gente vai continuar no livro de Atos, capítulo 8, tá certo? Você já vai preparando aí a sua Bíblia, capítulo 8, versículos do 1 ao 8, tá bom? Enquanto você procura, a gente vai tentar lembrar você de algumas coisas que já foram faladas aqui nesses últimos domingos, durante a série, tá certo? Em Atos 6, nós vimos que foram escolhidos quantos diáconos? Quem lembra? Quem lembra? Vamos lá, 3 opções, 7, 6, 7, muito bem. Foram escolhidos 7 diáconos, para quê? Para cuidar da parte administrativa da igreja. Só que, uma vez que eles estavam cuidando dessa parte administrativa, eles entenderam que o chamado para eles não seria apenas cuidar da parte administrativa. E eles extrapolaram um pouco o seu chamado e fizeram o que todo cristão faz. Eles falaram de algo que nós não podemos ou não conseguimos guardar dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo dentro das nossas vidas, todo dia, nos guiando, nos direcionando, nos ensinando o que devemos fazer. Então chega um ponto que eles que tinham sido escolhidos apenas para a parte administrativa da igreja, enquanto os apóstolos ensinavam, eles começam também a compartilhar o Evangelho. No capítulo 7, nós vimos o discurso de Estevão. E aí, nos 2 últimos domingos, tivemos custe o que custar a parte 1, custe o que custar a parte 2. Nós vimos o discurso de Estevão perante o Sinédrio. Depois nós vimos o resultado daquele discurso, que foi a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão. E agora, no capítulo 8, nós vamos ver a chegada nessa narrativa de alguém que mereceu um destaque bem negativo nesse início, que é a pessoa de Saulo. E aí depois a gente vai conversando um pouco mais, tá certo? E aí no finalzinho desses versículos, do 1 ao 8, a gente vai ver Felipe indo a Samaria. Já abriu a Bíblia? Podemos ler? Atos, capítulo 8, versículos do 1 ao 8. E diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua casa e por podermos ler e a partir de agora meditar em um texto da tua palavra, em um pedaço, Senhor, em uma pequena parte, Senhor, desse capítulo, dando continuidade à nossa série Proclamação. Que nessa manhã sejamos desafiados, Senhor. Sejamos desafiados pela tua palavra, pelo teu querer, Senhor, a cumprir a tua vontade. No nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Queridos, vocês já leram o texto, já viram o panorama, a gente já conversou sobre o que vimos aqui em Atos 6 e Atos 7. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Essa pergunta, para você ir pensando, até o final desse texto a gente pretende responder, ou a gente pretende lhe ajudar a responder. A perseguição e a dispersão da igreja foi uma providência ou foi uma consequência? Os cristãos terem saído da igreja lá em Jerusalém, lembrem-se que nós, quando falamos em igreja, nós temos que tentar nos transportar para aquele contexto.
E aí nós não estamos falando de uma igreja que existe, por exemplo, em Natal, em Parnamirim, em Mossoró, que existem em vários lugares juntos. Nós estamos em um período da história onde a igreja estava em Jerusalém. Esse texto vai falar sobre a perseguição que desencadeou a dispersão da igreja. E aí, só para provocar você um pouquinho nessa manhã, eu queria que você começasse a pensar. A perseguição e a dispersão da igreja foi uma providência divina? Ou a perseguição da igreja e consequente dispersão da igreja foi uma consequência? Como a gente já vem falando, a morte de Estevão inaugura um período, ou o primeiro período de perseguição da igreja. A gente falar aqui sobre a morte de Estevão, que foi causada pelo apedrejamento depois do discurso no Sinédrio, para algum leitor desatento pode soar ou pode dizer assim: olha, se você pregar, você vai morrer. Mas nós aprendemos nos 2 últimos domingos, como o título da palavra dizia, custe o que custar. O que nós precisamos é decidir. O que nós precisamos é ir. O que nós precisamos é proclamar. Não necessariamente o resultado final será como o de Estevão. Nós, quando estamos lendo essa narrativa, nós vemos que Estevão, ele assumiu o risco. Nós vemos que Estevão, ele parou e disse assim: olha, esse fogo que arde dentro de mim, eu não posso ficar aqui parado, eu tenho que falar, eu tenho que proclamar, eu tenho que dizer. E aí Estevão, ele simplesmente para e decide ir e proclamar a palavra. Por essa decisão, Estevão é levado frente ao Sinédrio. Nos dias de hoje, talvez nós não tenhamos desfechos como o de Estevão na maioria das vezes. Por proclamar o Evangelho, nós não somos apedrejados na maioria das vezes. Por proclamar o Evangelho, nós não temos uma consequência tão severa como o de Estevão. Mas certamente, por proclamar o Evangelho, nós deixamos de ter uma vida normal. Uma vida onde nós não incomodamos ninguém. Uma vida onde simplesmente nós podemos falar acerca de Cristo e as pessoas entenderão que ali é a proclamação do Evangelho puro e simples. Abandonar essa vida dita normal é um dever de todo crente. Muitas vezes estamos na igreja e pedimos a Deus cura, pedimos a Deus bênçãos materiais, pedimos a Deus toda a sorte de bênção, e isso não é problema. Isso é até salutar, nós devemos conversar com Deus acerca daquilo que precisamos, mas existe algo que precisamos decidir, existe algo que precisamos parar, e em meio a todos os nossos pedidos que apresentamos a Deus, possamos chegar e dizer assim: Deus, eu decido agora, a partir de então, proclamar o Teu Evangelho, ainda que isso me custe a minha vida normal, ainda que isso me custe andar de maneira comum ao lado das outras pessoas. Essa decisão, ela custa, ela tem custo, ela tem preço para nós. E a cada dia que passa, nós estamos vendo mais pessoas esquecendo de tomar essa decisão. E aí nós somos confrontados pelo mundo, como aconteceu recentemente na abertura das Olimpíadas. E aí, na abertura das Olimpíadas, para aqueles que viram, foi representado o ato da Santa Ceia por drag queens. E você olha depois na internet, muita gente grita, muita gente reclama, muita gente levanta a sua voz, muita gente condena. E eu fiquei pensando, mas poucos decidem proclamar o Evangelho. Gritar na rede social por algo que a gente acha que está errado, muitas vezes é fácil. Abrir mão da nossa comodidade para proclamar o Evangelho, quando acorda e vai trabalhar, é difícil. Abrir mão da nossa comodidade para proclamar o Evangelho no nosso trabalho, que é permeado por pessoas que não aceitam a Cristo, é mais difícil. Abrir mão de tantas outras coisas que nós temos e torna a nossa vida mais cômoda para dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, isso é mais difícil. E aí, essa palavra de hoje, a gente vai começar a ver como se desenvolveu na vida dos cristãos que estavam ali em Jerusalém,
uma decisão desse porte. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente começa a ver que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Mas para a gente ter uma dimensão real de quem era Saulo, a gente vai do versículo 1 e a gente pula, a gente lê só a parte A do versículo 1 e já vai para o versículo 3. A gente faz esse exercício e aí a gente lê o seguinte: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Esse é o primeiro destaque que o texto nos traz. Entre o início do versículo 1 e o versículo 3, nós vamos ter uma explicação acerca do que acontece com Estevão. Homens piedosos vão lá e enterram Estevão, ou dão um enterro digno a Estevão, né? Mas aí o texto já vem falando sobre Saulo perseguindo a igreja. E Saulo, ele estava tentando exterminar a seita dos nazireus. Esse é o primeiro nome pelo qual a igreja fica conhecida. E Saulo, ele era muito provavelmente de uma família abastarda, de uma família com posses. Saulo falava várias línguas. Saulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Saulo tinha uma coisa interessante: ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa. Saulo, ele tinha absoluta certeza que perseguir os cristãos era o melhor a se fazer. E então Saulo pede uma carta ao sacerdote para ir perseguir a igreja. E nessa perseguição, Saulo começa a tirar homens e mulheres de suas casas, a lançá-los na prisão, a matar realmente, a consentir na morte de Estevão, que é um tempo atrás dessa narrativa. E Saulo, com todo esse contexto, Saulo se torna o maior perseguidor, ou um dos maiores perseguidores da igreja. E a todo tempo eles tentavam exterminar os cristãos que estavam ali. Falar sobre isso muitas vezes, a gente vai precisar de novo fazer o exercício de lembrar que a igreja estava toda em um mesmo lugar. Você tem um perseguidor como Saulo, você tem o sinédrio contra, você tem todo o contexto social contra você e uma igreja muito ainda pequena. Uma igreja ainda muito localizada, uma igreja que ainda não tinha se espalhado. Era fácil de descobrir onde estavam os cristãos, era fácil de saber onde cada um morava, era fácil de você encontrar esses cristãos. E aí, por outro lado, você tem, de um lado a perseguição, e por outro lado você tem cristãos que eram discípulos ainda na sua maioria, cheios do Espírito Santo, que proclamavam o Evangelho. Eles não faziam questão, ou muita questão, de se esconder. Eles não estavam preocupados em se esconder dessa perseguição, porque quando a chama do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo arde em nós, quando domina o nosso ser, nós não nos preocupamos, porque somos bons? Não. Porque temos capacidade? Não. Porque quem se move em nós é maior do que todas as coisas. Porque aquele que se move em nós, o Espírito Santo que nos foi prometido, Ele é o responsável de nos encorajar. Ele é o responsável de nos dar força. Ele é o responsável de nos fazer caminhar. E em meio a essa perseguição, levantar a voz e dizer que existe salvação, que existe algo a mais do que tudo aquilo que possamos ver aqui enquanto pessoas, humanamente falando, que existe um mundo espiritual. Então o contexto ali era isso: os discípulos já cheios do Espírito Santo proclamavam o Evangelho em Jerusalém. E aí eles passam a sofrer uma grande perseguição por amor a Cristo. São perseguidos, são maltratados e eles são dispersos. Eles são espalhados. Nesse contexto, um diácono, um daqueles 7, resolve ir a uma cidade chamada Samaria. Nós separamos 3 lições
para esta manhã, para a gente conversar com vocês aqui nessa manhã. Mas eu queria só dizer algumas coisas antes de iniciarmos essa lição, para que a gente vá marcando bem e possa se transportar para aquela realidade. Quando Filipe vai a Samaria, eles foram dispersos. Dispersos é a ideia de: eu estou aqui, por um motivo eu preciso sair, mas eu escolho para onde vou. Eu não sou enviado. Às vezes a gente acha que nessa narrativa, nesse contexto, Filipe foi enviado a Samaria. Não, Filipe decidiu ir a Samaria. Mais à frente nós vamos ver Filipe com essa mesma atitude, indo para outros lugares e até sendo considerado como um evangelista. Então Filipe escolhe ir. Grave bem isso vai ser importante mais à frente. Lembrem-se, mais uma vez, a igreja localizada, pequena, estava em Jerusalém, ainda não tinha se espalhado, o evangelho ainda não tinha se espalhado. Então, nesse contexto, nós queremos conversar sobre 3 lições. A primeira lição: cargos ou títulos não são requisitos para proclamar. A história da igreja estava apenas começando. E se os irmãos que estavam lá em Jerusalém forem iguais ou parecidos comigo, eu não sei com vocês, mas comigo, eu olharia e diria assim: rapaz, eu acho que quem tem que sair para proclamar tem que ser os apóstolos. Esses caras são bons. Por quê? Eles andaram com Jesus, eles viram os milagres, eles já foram enviados algumas vezes, eles têm a autoridade, eles têm o título, eles são os escolhidos. Na minha visão, os apóstolos devem ir. Mas se os apóstolos não forem, então, que vão aqueles que estavam mais perto dos apóstolos, quase apóstolos, digamos assim, os discípulos que seguiam mais de perto. E aí a gente começa a ter essa visão, e às vezes essa visão vem para a gente hoje, em 2024. Às vezes a gente para assim e diz: rapaz, o pastor devia ir. Rapaz, os líderes de célula, eles deviam ir. Rapaz, aquele louvor, o louvor é bom. Já imaginou o louvor em cima de um carro de som, de um trio elétrico? Carro de som é antigo, né? Vamos melhorar. Já imaginou o louvor em cima do trio elétrico, passeando nas ruas aqui do Cidade Verde ou de Nova Parnamirim? É o louvor que tem que ir. E aí a gente retoma a palavra. Deixa a Bíblia aberta aí para a gente vai retomar algumas vezes. E aí a gente retoma a palavra. E quando a gente vai ver a palavra, versículo 1, leia comigo aí. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos exceto os apóstolos. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. E aí? Se os que estavam, digamos, na agulha para ir, se os que pareciam ser os melhores não foram dispersos, estava no plano de Deus dispersar todos os outros que creram. E aí, se a gente for olhar Atos, capítulos anteriores, capítulo 1, promessa do Espírito Santo, capítulo 2, dia de Pentecostes, todos os que creram estavam cheios. Aí a gente começa a desenhar quem deve ir. Aí a gente começa a entender que naquele propósito de Deus, que naquele momento, que para aquela realidade, Deus decide que os apóstolos ficam. Estava na vontade de Deus que os apóstolos ficassem, e que todos os demais que creram, agora já cheios do Espírito Santo, fossem dispersos. Às vezes, em 2024, numa sociedade onde títulos são bastante importantes e nós devemos buscá-los, devemos ter, mas numa sociedade que prioriza demais isso, aí vem Deus assim e faz: eu vou igualar todo mundo agora. Basta crer, basta entender,
basta se render, basta ser cheio do Espírito Santo. Creu, foi cheio do Espírito Santo. Agora a missão é sua de proclamar. Agora a missão é sua de sair da igreja. Agora a missão é sua de dar um passo a mais. Agora a missão é sua de, em vez de ir para a rede social apenas para condenar, ir para a rede social para dizer que Jesus é o Senhor também. Agora a vez é sua de sair no seu trabalho, de sair muitas vezes na sua família, de sair em proclamação em todos os lugares que você for. Então, quando a gente começa a ver o texto, a gente começa a entender que se esses cargos e esses títulos não são o principal, e o principal é crer e estar cheio do Espírito Santo, aí o Espírito Santo, eu acredito que testifica aí com você, e você começa a fazer uma autoanálise e dizer: eu preciso melhorar nisso. Ou então: Senhor, obrigado, eu estou cumprindo esse ID, eu estou fazendo. Ou então: Senhor, eu não consigo de jeito nenhum, me ajude. E aí, se você pensou qualquer coisa nesse sentido, eu louvo a Deus pela sua vida, porque a palavra está entrando em seu coração e de forma prática ela está gerando resultado. Porque você só conseguirá sair, você só conseguirá dar um passo prático se antes você conseguir entender aquilo que Deus tem para você. E não se preocupe, porque a gente podia até falar de coisas melhores aqui no sentido de curas e bênçãos, mas nessa manhã você veio aqui para aprender que o principal é desempenhar esse papel de proclamar. É mais ou menos o seguinte: você está precisando demais de uma cura da parte de Deus. Aí você vem para cá hoje e você sai daqui doente, mas você sai daqui proclamando. Você está precisando demais de um emprego, mas você vem para aqui hoje, você escuta a palavra, você entende a palavra, você sai desempregado proclamando. E é mais ou menos por aí que a gente caminha. E a primeira lição foi essa. A segunda lição é indo aonde ninguém quer ir. Atos capítulo 8, versículo 5, vai aí, vê aí na sua Bíblia. Diz que Filipe foi à cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Nesse momento, nós temos a materialização de Atos capítulo 1, lá no versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Que vai dizer assim: mas receberão poder do Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Estão vendo que para a gente entender bem Atos capítulo 8, a gente tem que voltar de vez em quando? E aí a gente volta para o 1, e existia uma ordem. E existia ali quase que um roteiro a ser seguido. E lá em Atos capítulo 1 a gente vê: receberam o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, quando receberem o Espírito Santo, vocês saem, porque vocês terão poder para essa proclamação. Então, quando a gente olha a decisão de Filipe, a gente vê que Filipe, como falamos anteriormente, ele não foi enviado, ele decide, ele olha para Samaria e ele decide ir para Samaria. E alcançar Samaria representava o poder do evangelho da cruz para salvar todos os povos, línguas, tribos e nações. Onde a gente vê isso? Em Apocalipse 5:8, lá nos selos. Então, a gente vê que lá em Atos capítulo 8, já se começa a desenhar o final da história, que a gente vai ver lá em Apocalipse. Então, nesse contexto, entender o que era Samaria, ou o que Samaria representava, é muito mais importante do que entender ou gastar um pouco mais de tempo falando acerca de Filipe. Samaria era uma região montanhosa que ficava entre a Judéia ao sul e a Galiléia ao norte. Ela ficava mesmo no meio. E conforme N.T. White, mais importante do que saber quem era Filipe, é saber
como era a região de Samaria e o que ela representava para os judeus. E de Samaria nós temos que saber, foi a casa de um povo do qual os judeus que habitavam os dois lados, a Judeia e a Galileia, eles guardavam bastante preconceito em relação a esse povo. Porque se vocês lembrarem, o povo de Deus foi, através da diáspora, eles foram levados cativos. E a terra onde eles moravam foi ocupada. E os samaritanos, eu já vi alguns teólogos falando que eles eram o que nós chamamos às vezes de sangue puro ou sangue impuro. Geralmente o samaritano, ele era um pai judeu com uma mãe não judia, ou vice-versa, e ali, na época da dispersão, na época da diáspora, eles formavam uma família e não eram puramente judeus. Então, todos os judeus, ou a maior parte dos judeus, tinha esse ranço com os samaritanos. Achavam que os samaritanos, apesar de praticarem o judaísmo, achavam que os samaritanos, eles não eram totalmente puros. Até porque o judaísmo que eles praticavam tinha muitas diferenças do judaísmo já praticado. Então, nesse contexto, se a gente quiser ver como isso ocorre de forma bem clara na leitura dos evangelhos, a gente vai lembrar de duas passagens. A gente vai lembrar de Cristo pedindo água à mulher samaritana. Mas como é que pode pedir água a uma mulher e ainda mais samaritana? Nem os samaritanos suportavam isso. Essa junção ou essa união de judeus com eles. Então, uma outra passagem que fala também sobre isso é quando a gente vai ver: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando cai nas mãos dos salteadores, passa um sacerdote, passa um levita e depois passa um samaritano. E qual era aquele contexto de ensino? É que quem era o próximo dele era o samaritano, ainda que fosse alguém desprezado por ele. Então Felipe, ele para, vê Samaria, vê o samaritano, tem todo esse contexto, mas o que é que Felipe faz? Decide quebrar esse paradigma. E para onde Felipe vai? Justamente para Samaria. Felipe vai para onde não era provável. Felipe vai para onde não era confortável. Felipe vai para onde não se quer ir. Felipe vai para o lugar onde existia a necessidade de ser ouvida a proclamação do Evangelho, mas que humanamente falando não era atrativo. Mas humanamente falando não era o melhor lugar para ir. Às vezes eu quero ir pregar em Portugal. Às vezes eu quero ir pregar nos Estados Unidos. Às vezes eu quero ir pregar no Canadá. Mas às vezes eu não quero ir pregar na comunidade perto da minha casa. Às vezes eu não quero ir pregar num grupo de excluídos que eu mesmo excluo. Que aí, se a gente exclui alguém, às vezes sim. Deixa o Espírito Santo de lado na sua vida aí, para ver se você não começa a excluir as pessoas. É um exercício, é uma busca diária não excluir. Às vezes a gente peca nisso, e às vezes existem os grupos que já são marginalizados por natureza. E aí, quem sabe, esses grupos não são a Samaria de hoje. Quem sabe, esses grupos não são os grupos alvo desse exercício que estamos fazendo aqui nessa manhã. O certo é que o mundo no geral reage de forma ruim ao Evangelho genuíno. Queridos, não estamos falando aqui desse Evangelho que é hostil e que machuca e magoa desnecessariamente pela forma errônea de falar, que às vezes não é nem Evangelho. Nós estamos falando do Evangelho verdadeiro, do Evangelho de chegar para alguém que ainda que esteja em pecado, e ao invés de falar acerca dela e dos comportamentos que ela desenvolve, fala acerca de Cristo e das mudanças que Ele, ao entrar na vida de alguém, realiza. É desse Evangelho que nós estamos falando. É do Evangelho de Cristo. É do Evangelho
que através do Espírito Santo faz com que alguém que esteja em pecado se convença. Ele se convence através da ação do Espírito Santo. E aí ele vem e congrega conosco domingo, na célula, no sábado, no ensino e em todos os dias. E nessa segunda lição que a gente está tratando aqui, que é indo aonde ninguém quer ir, a gente vai ver que Filipe decide ir para Samaria, quebrar esse paradigma, ir aonde ninguém queria ir. E olha o que vai acontecer. Continua no capítulo 8, versículo 6 agora. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A decisão de Filipe em ir em um povo marginalizado proclamar o Evangelho fez com que muitos ali se rendessem ao Senhor. Fez com que muitos ali entendessem que havia um Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou e que estava vivo. Fez as pessoas ali que eram renegadas acreditarem que a salvação podia realmente vir de alguém, de um povo que para eles era um povo separado, ruim, era um povo que de lá não poderia vir nada de bom. Fez com que o contexto ruim se transformasse ali imediatamente através apenas da pregação da palavra. Será que Filipe tinha medo de não ser bem recebido? Provavelmente sim. Será que Filipe tinha medo de, ao falar que o rei dos judeus era um judeu que tinha morrido, mas que tinha ressuscitado, será que ele tinha medo que as pessoas olhassem para ele e fizessem como fizeram com Estevão? Acho que sim. Agora, o que é que a gente já falou um pouco atrás e vai repetir agora? A gente não está contando somente a história de Filipe. A gente está contando a história de uma promessa. E o Espírito Santo virá. E o Espírito Santo habitará em você. E o Espírito Santo lhe dará forças para proclamar. E através da ação desse Espírito Santo, você vai. E o resultado? O resultado está nos 2 domingos passados. Custe o que custar. É simples. Nós não precisamos aqui nos debruçar acerca de um provável resultado. Nós precisamos aqui entender que eu e você precisamos sair a proclamar o Evangelho. Que eu e você já cremos nessa palavra, que eu e você já recebemos o Espírito Santo e que agora estamos prontos para ir fazer a vontade do Pai. A terceira lição, para a gente já caminhar para o encerramento dessa mensagem. O tempo de ir já começou. Na verdade, essa terceira lição é quase uma conclusão, né? Ela já veio sendo construída desde o início. Mas começamos essa mensagem com uma pequena provocação. A perseguição e a dispersão da igreja foi uma providência ou foi uma consequência? Eu não sei o que você pensou no início. Não sei o que você está pensando agora. E eu também não vou dizer que existe uma resposta certa. Não vou dizer que a gente vai fechar aqui uma resposta e só existe ela. Porque o português é maravilhoso, né? Você pode pegar os termos e desenhar um outro contexto para esse termo e terminar. Mas a igreja era local. A igreja era pequena. A igreja representava para os judeus que estavam ali o lugar da salvação. Era ali onde eles tiveram as melhores e maiores experiências, na maioria das vezes. Então, Jerusalém para eles era absolutamente tudo que eles tinham de bom, que eles precisavam. Jerusalém tinha fartura, Jerusalém tinha comunhão, Jerusalém era o lugar que eles deveriam ficar.
A gente já citou Atos capítulo 1 aqui, lembra? Que eles deveriam ficar em Jerusalém. E aí, o que é que estava errado? Eles estavam num lugar bom, no melhor lugar. Eles estavam num lugar onde tinha comunhão. Eles estavam num lugar onde eles entenderam, onde eles tinham pessoas que viviam como eles. E eles estavam cumprindo Atos capítulo 1, ficar em Jerusalém. O único problema, a gente já citou Atos capítulo 2 também. Eu não sei se você já conseguiu fazer o link. Mas é que em Atos 2, no dia de Pentecostes, eles são cheios do Espírito Santo. Então a promessa de ficar em Jerusalém, lá em Atos 2, ela foi o quê? Cumprida. E aí eles tinham uma ordem, e a ordem era de sair. O pastor Paulo Von, no livro E Deus Fala a Língua dos Homens, sintetiza muito bem esse momento que a igreja estava passando. Ele diz assim: se em Babel as línguas foram dispersas por causa da pretensão humana em suplantar Deus, agora por meio de Cristo as línguas são unidas lá no Pentecostes. As línguas são unidas, pelo menos na capacidade dos judeus que tinham sido dispersos, e agora eles estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. E aí foi lá que o Espírito Santo encheu. E aqueles judeus falavam, e muito provavelmente eles falavam acerca do Evangelho. Não eram línguas que não dava para entender. Era acerca do Evangelho. E os judeus que tinham sido dispersos e agora voltavam para a festa, e já falavam em outras línguas, porque tinham passado muitos anos em outros países, chega e diz assim: como eu posso ouvir a proclamação na minha língua? Como é que cada um está falando aí uma língua e eu consigo ouvir? E aí o pastor Paulo Von vai falando sobre isso. E ele diz que eles conseguem ouvir, pelo menos na capacidade dos judeus das diásporas, responderem e entenderem a mensagem que estava sendo proclamada. Uma clara indicação de que lá, no dia de Pentecostes, o conceito de povo de Deus estava sensivelmente sendo ampliado. Em Atos capítulo 2. O conceito não era mais só ali em Jerusalém como era antes. Não é fique em Jerusalém, vai ser revestido do poder, e esse poder, e aí a palavra que vem no grego está associada a como se hoje a gente fosse traduzir por dinamite, ela vai explodir em vocês um desejo de proclamar. Então, quando a gente vem, o tempo de ir já começou. Estamos hoje tratando sobre Atos, capítulo 8, dos versículos de 1 ao 8. Surgimento de Saulo, já falamos acerca de Saulo. Nessas lições agora estamos tirando, e Filipe e Samaria. Já dissemos que Filipe foi para Samaria. Nessas lições estamos tirando agora verdades, apenas 3 verdades. Existem muitas outras, mas apenas 3 verdades que podemos aplicar a partir desse texto para nossas vidas hoje. Então eles estão cheios, eles sabem acerca da salvação, eles estão capacitados para essa missão, através do Espírito Santo, mas eles não saem. Atos 1, a ascensão de Jesus ao céu e a promessa do Espírito Santo. Atos 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro já se dirigindo à multidão. Atos 3, a cura de um mendigo, Pedro prega no templo, e aí ele já não sai. Atos 4, Pedro e João diante do Sinédrio, ocorrem as orações, ocorrem os membros da igreja local repartindo os seus bens, mas a igreja não sai. Atos 5, Ananias e Safira, a gente já viu sobre essa história aqui, e a igreja não sai. Atos 6, a escolha dos 7 diáconos, a prisão de Estevão, a igreja não sai. Atos 7, o discurso de Estevão, a morte de Estevão, apedrejado, e a igreja não sai. Atos 8, inicia uma grande perseguição.
e a igreja sai. A igreja só sai depois que inicia essa perseguição. E a gente volta lá para o início. A perseguição foi uma providência de Deus, um plano de Deus para a igreja, ou uma consequência, porque a igreja no caminho esqueceu o finalzinho lá de Atos capítulo 1 e não saiu. Recebe o Espírito Santo, mas não sai. E aí a gente já vai para o final mesmo da nossa palavra. A igreja demorou a entender que precisava sair. Muitas vezes nós dizemos assim: eu estou terminando meu ensino médio, não dá para ir agora. Eu vou casar, não dá para ir agora. Eu estou terminando minha dissertação de mestrado, não dá para ir agora. Eu tenho filho, não dá para ir agora. E muitas vezes a gente faz assim: a nossa igreja tem tanta gente, são praticamente 600 pessoas, tem mais de 170 líderes, a nossa igreja tem mais de 400 membros, eu não vou fazer falta. Não se trata de fazer falta, se trata de cumprir a missão. Não se trata de estar em uma igreja que tem estrutura, ou de uma igreja que tem 3 pastores, ou de uma igreja que tem mais de 150 líderes. Se trata que a responsabilidade dada por Deus engloba pastores, engloba o louvor, e engloba você também. Eu quero lhe fazer 2 perguntas. Você creu? Você está cheio? Proclamar é para você. Hoje a gente tem aprendido acerca disso. Hoje nós aprendemos que cargos ou títulos não são requisitos para proclamar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aprendemos que nós devemos ir aonde ninguém quer ir. Sabe esse grupo de empoderados que vem ganhando cada vez mais? Eles devem ser o nosso alvo também. E aprendemos a 3ª lição: o tempo de ir já começou. Somos os improváveis que cumprem a missão de falar a outros improváveis acerca das boas novas do Evangelho. Quando eu estava escrevendo esse esboço, eu escrevi uma frase no início, mas deixei para o final, porque eu queria que você lembrasse disso. Ela diz simples assim: a missão é simples e é para os comuns. Muitas vezes nós estamos muito ávidos, ou estamos muito, me fugiu a palavra agora, militantes, mas ainda não seria a palavra. Nós estamos muito imersos nas redes sociais. E aí nós vemos a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes e dizemos: eu não consigo proclamar como ele. E aí vemos Augusto Nicodemos e dizemos: eu não consigo proclamar como ele. E aí vemos os nossos pastores e dizemos: eu não consigo proclamar como eles. E parece que a rede social tem nos deixado tímidos. E a gente busca referências, e aí a gente sempre compartilha algo que alguém falou. Você possa fazer esse exercício e proclamar acerca do que o Espírito Santo explode dentro de você aí. Que você possa fazer esse exercício. Que não seja só nas redes sociais, na sua casa, no seu emprego e em todo lugar que você for. Que ao ver uma oportunidade, você possa proclamar daquilo que o Senhor Deus já te deu. Que você possa proclamar daquilo que você já sabe. E muitas vezes o que está faltando é só sair de Jerusalém. Muitas vezes o que está faltando é só entender. Na verdade você até já entendeu. Na verdade o que está faltando é só você dar um passo. Então que nessa manhã você tenha sido desafiado a dar esse passo. Que nessa manhã você tenha caminhado conosco nessa série de proclamação. Até agora, vendo histórias e até admirando e dizendo: Senhor, que bênção, eu queria ser como ele. E que agora você pare e diga: opa,
pesou um pouco mais. Agora, eu entendo que eu tenho que ser como eles. E aí não dá para esperar domingo que vem qual é o próximo tema. Tem que sair a partir de hoje. Você pode curvar sua cabeça e agradecer ao Senhor por essa manhã? Pai querido e eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor Deus querido, nós tantas vezes meditamos na tua palavra. Tantas vezes, Senhor, nós nos colocamos à disposição, Senhor. Nós chegamos e dizemos a ti em oração: usa-me, leva-me. Senhor, faz algo na minha vida, Senhor Deus querido, para que eu possa ser. Pai querido, e muitas vezes acaba na oração. Muitas vezes não conseguimos, Senhor, transformar essa oração, Senhor, em prática. Mas que nessa manhã, Senhor Deus querido, não porque veio uma perseguição, não porque veio algo ruim, Senhor, como consequência, muitas vezes de não termos saído, mas, Senhor Deus querido, porque ouvimos a tua palavra, entendemos a tua palavra, Senhor, e agora queremos dar mais um passo. Pai querido, não é um passo, Senhor, para entrar para a história, Senhor Deus querido, e para ficar nas redes sociais. Não é um passo, Senhor, para que outros vejam, Senhor. É um passo, Senhor, para que alguém que precisa entender, Senhor, que existe um Deus, tenha a sua vida mudada, porque eu decidi sair da minha Jerusalém. É um passo, Senhor Deus querido, para que a nossa família, Senhor, aqueles que ainda não conhecem o teu nome, possam, Senhor Deus querido, conhecer porque eu saí de Jerusalém. É um passo, Senhor Deus querido, para que os meus amigos do trabalho, Senhor, possam conhecer que existe alegria verdadeira, Senhor Deus querido, ainda que estejamos passando por tribulações, por lutas e doenças, Senhor Deus querido. É um passo, Senhor Deus querido, para que outros sejam alcançados, para que outros possam experimentar, Senhor Deus querido, o que é o teu Espírito Santo habitar dentro de nós, Senhor. É esse passo, Senhor, que nós estamos pedindo. Aqui está a tua igreja, Senhor. Pai querido, que se levantem daqui, Senhor, hoje, e que saiam por essas portas proclamadores. E que saiam por essas portas, Senhor, pessoas que entenderam que não precisam de muito, não precisam de títulos, que não precisam, Senhor Deus querido, de cursos, Senhor, que não precisam de muita coisa, para dizer que Tu és o caminho, que Tu és a verdade, que Tu és a vida. E que os pecados serão gradativamente abandonados a partir do momento que o Espírito Santo entrar na vida dos pecadores. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã, Senhor Deus querido, podemos aprender mais de Ti, Senhor. Nos dá uma semana abençoada. Leva, Senhor Deus querido, os Teus filhos para casa. Abençoa as suas famílias, Senhor. E que nós possamos ter uma semana de proclamação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.